Estamos começando Discipulado na Carta de 1 João, parte 3. Você é muito bem-vindo aqui para estudar junto comigo essa carta preciosa da Palavra de Deus. E olha, caso você esteja me ouvindo pelo rádio ou assistindo pela Rede Super ou pelo YouTube, as redes sociais, e você perdeu a parte 1, a parte 2 desse nosso estudo, eu quero te dizer onde você pode encontrar. Você vai acessar o YouTube, o canal da nossa igreja, PIB Curitiba, e você vai procurar por Movimento Discipular 1 João. Você vai achar ali a nossa série. Você também pode acionar os nossos canais do Movimento Discipular pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, e você pode também recuperar esse conteúdo que você perdeu. Está muito gostosa essa nossa jornada juntos. Hoje nós estamos na metade do capítulo 2 de 1 João. Com a graça de Deus, nós vamos cobrir toda essa carta maravilhosa da Palavra de Deus. Na aula passada, no momento passado que nós estávamos juntos, eu fiz uma votação. Qual seria o próximo estudo que você aí de casa, você que está aí dirigindo, você que está nos assistindo ao vivo ou gravado essa aula, qual seria o seu interesse? Em qual livro da Bíblia nós podemos estudar essa questão do discipulado? Olha que interessante, hoje eu vou trazer o resultado da nossa próximo estudo de discipulado. Nós tínhamos algumas opções, nós tínhamos 1 Timóteo, Colossenses, dons espirituais e discipulado no Antigo Testamento. E dons espirituais ganhou de forma disparada aqui na nossa votação online. Quem estava assistindo ao vivo, obrigado pela sua participação e por nos ajudar aqui a escolher a próxima série de estudos. Então, se prepara aí, daqui a algumas semanas, quando terminarmos 1 João, com muito carinho, eu já estou preparando a nossa série em dons espirituais. Então nós vamos estudar aqueles textos clássicos da Palavra de Deus, onde tem as listas de dons. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Então eu te convido aí para você ficar plugado, não perder nenhuma das nossas aulas aqui, nosso tempo de estudo focado no discipulado. Mas hoje é tempo de 1 João. Eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia ou abrir no seu celular ou estar atento agora à nossa reflexão bíblica. Antes de começarmos na carta de 1 João, algo que eu tenho enfatizado todos os nossos encontros que estamos meditando nessa carta em específica, é muito importante você relembrar comigo quais são os 4 pontos doutrinários que João está reforçando com essas igrejas que ele escreve essa carta. Essas igrejas elas estão sendo atacadas por uma heresia que estava se formando naquela época, no final do primeiro século. Essa heresia ela ficou conhecida como o gnosticismo e ela termina a sua formação mais ou menos ali no segundo século. Mas é um momento de ebulição, é um momento onde essas ideias estão sendo veiculadas, falsos profetas estão indo nas igrejas, falsos mestres e ensinando coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, com a revelação suprema de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E as 4 heresias ou as 4 desvios doutrinários que aquelas igrejas elas estavam sofrendo. Primeiro, que elas estavam caindo no engodo daqueles mestres que falavam que você precisa de uma revelação especial. Não basta somente ter a revelação das Escrituras ou a revelação de Deus em Jesus Cristo, você precisa ter uma revelação especial e conhecer o mistério de Deus. E João, vez após vez, ele vai rebatendo, refutando essa falsa ensinamento, essa falsa doutrina. Outra coisa que os gnósticos falavam é que o conhecimento é mais importante do que o amor. E João, ele deixa claro nessa carta, que pode ser chamada como a carta do amor, que o amor é a marca essencial do cristianismo. Também os gnósticos, eles negavam a realidade do pecado, já que a matéria, a carne, o corpo é algo
negativo, é algo desprezível, e os gnósticos eles desprezavam, qualquer coisa que você faça contra o seu corpo, qualquer pecado que você cometa contra o seu corpo não é importante, desde que você conserve a sua espiritualidade. E essa era a mentalidade gnóstica, e João está falando sobre essa realidade do pecado, como nós somos pecadores e nós precisamos do perdão de Jesus. E por último, em consequência desse entendimento que eles tinham da carne, da matéria, do corpo, eles também negavam a encarnação de Jesus. Não concebiam essa ideia de como Deus poderia encarnar. Mas essa é a loucura da mensagem bíblica. Um Deus que nos amou a tal ponto de se tornar homem para salvar a sua criação, para salvar na pessoa de Jesus Cristo. Deus encarna na pessoa humana, nasce como homem, nos aponta o caminho de Deus, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia para nos salvar. E essa é a mensagem bíblica que não pode ser negada. Por isso que João ele enfatiza que ele foi testemunha ocular de Jesus. Ele viu, ele tocou, ele ouviu, ele presenciou todo o ministério de Jesus. Portanto, com esse cenário montado, nós nos aproximamos da carta mais uma vez, e nós estamos em 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 14. Eu parei no final da explicação desse trecho. Você pode recuperar na parte 2 do nosso estudo. A última sessão da aula nós dedicamos em estudar os estágios de maturidade espiritual. Muito importante para que você possa passar com o seu discípulo, para que você, como discipulador e como discípulo de Jesus, para que você possa entender quais são os estágios de maturidade cristã que a Bíblia nos apresenta. Bom, quero ler com você o versículo 12 a 14 e resumir, fechar essa nossa análise que começamos na aula passada. Versículo 12 a 14 diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Então nós vimos na aula passada que existem 3 estágios da fé cristã de acordo com esse texto. Nós temos ali as crianças, os filhinhos, os bebês espirituais. Nós temos os jovens na fé e temos os pais e mães espirituais. Primeira pergunta que eu fiz para você quando estávamos estudando esse trecho de 1 João é: em qual estágio você se encontra? Você se considera uma criança na fé? Alguém que está dando os primeiros passos na fé cristã? Observe o seguinte: às vezes você pode ter anos de igreja, anos de religiosidade e ainda se encontrar nesse estágio da sua fé. A gente não muda, a gente não migra de um estágio para o outro, a gente não amadurece de um estágio para o outro por anos de igreja. Não é dividido assim, olha, quem tem de 1 a 5 anos está como criança na fé, quem tem de 5 a 10 está como jovem. Não, não é assim. Existem alguns componentes que têm que ser desenvolvidos na sua vida, que você tem que crescer na maturidade do espírito para que você possa se desenvolver espiritualmente. Por isso que às vezes nós podemos ver uma pessoa com 1, 2 anos de convertido que espiritualmente ela já pode ser considerada uma jovem ou um jovem na fé, enquanto uma pessoa de 10, 15 anos na igreja, ela ainda está como um bebê na sua fé. Porque esses componentes não foram ativados, ou ele não se dedicou no seu crescimento espiritual como deveria. Horas de sermão não ajudam a gente, somente horas de sermão, obviamente isso contribui, mas somente horas de sermão, banco de igreja, não contribuem eficazmente para o seu crescimento espiritual. Precisa ser alinhado com outros componentes. Como é importante você ressaltar isso com o seu discípulo. Como é importante você fazer ele pensar sobre isso. E como que ele vai continuar nessa jornada.
Normalmente a gente tem um primeiro estágio da fé cristã, onde nós acompanhamos de forma mais intensiva os discípulos. É importante ajudar ele a perceber que é uma progressão contínua, que o discipulado é algo para a vida inteira. Todos nós precisamos cuidar e sermos cuidados, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Outra coisa que nós vimos em detalhe na aula passada, se você se interessa por esse ponto, visita lá a parte 2 do nosso estudo. A sua igreja, ela tem pessoas nesses 3 estágios. Nós vimos o que acontece quando se uma igreja ela é formada só de bebês espirituais, ou só de jovens espirituais, ou somente de pais espirituais. Nenhum desses 3 cenários é ideal. O ideal é que você tenha uma mescla desses 3 grupos, desses 3 estágios na vida da igreja. Porque você vê a saúde do corpo de Cristo, a saúde dessas igrejas, quando João ele pode dar conselhos específicos para cada estágio da fé cristã. Então, acesse lá, confira a parte 2 do nosso estudo. Indo adiante, eu queria responder a seguinte pergunta: como desenvolver uma pessoa nesses estágios da sua fé? Bom, existem algumas características ou algumas ações que nos ajudam nesse desenvolvimento em cada estágio. Por exemplo, para que você possa desenvolver uma criança na fé e traçando paralelo com o desenvolvimento de uma criança física mesmo, de uma criança, do seu filho, da sua filha, ou do seu neto, ou do seu sobrinho, o que nós precisamos trabalhar para que aquela criança se desenvolva saudavelmente, para que uma criança na fé se desenvolva espiritualmente? Primeiro que você precisa cuidar, nutri-la. Se você deixar a criança abandonada, ela não vai crescer saudavelmente. Portanto, uma criança na fé, ela precisa ser cuidada. Se você tem um novo convertido, se alguém se converteu no seu círculo de amizade, no seu círculo de influência, na sua igreja, e ninguém chega para cuidar dessa pessoa, ninguém chega para oferecer uma oração, para saber como a pessoa está, como ela está se desenvolvendo na sua fé, como ela está desenvolvendo nos seus hábitos devocionais. Pode ser que esse neófito, que essa pessoa nova na fé, ela sobreviva e ela cresça espiritualmente. Mas há grandes chances de que essa pessoa ela desista, que ela estagne na sua fé. Não que ela vá perder a sua salvação, mas ela não vai se desenvolver como ela deveria se desenvolver. Segunda coisa, a criança ela precisa ser desafiada a crescer, ganhar desafios apropriados à sua idade e ao seu conhecimento. Quando desafiada, de forma apropriada naquilo que ela consegue fazer e responder, ela vai dar passos de maturidade na fé. E assim também é uma criança espiritual. Se você vai delegando pequenas tarefas de serviço, de cuidado, de ensino, no contexto da família de Deus, você vai ajudando essa criança a ela perceber que ela não somente precisa ser cuidada, mas ela também precisa cuidar. E isso é muito saudável, criar essas responsabilidades adequadas com o nível espiritual do do novo convertido, do seu discípulo. Portanto, essas 2 características, essas 2 ações, eu incentivo. Se você está caminhando com alguém novo na fé, se essa pessoa participa de uma célula junto com você, por exemplo, é um ótimo momento você pedir para ela fazer o quebra-gelo da célula, para ela trazer uma dinâmica, uma brincadeira, algo para introduzir um assunto em que ela possa se sentir responsável, desafiada, mas ela ainda talvez não vai ser desafiada para trazer um momento de estudo bíblico da célula. Porque isso vai ser um passo a mais, talvez quando ela se tornar um jovem espiritual. No começo, você ajuda ela a ligar para uma pessoa que está doente, né? Passa para ela, olha, liga para essa pessoa, ore com essa pessoa, veja se está tudo bem, se ela tem alguma necessidade, e assim você vai dando passos que ajudam ela a amadurecer. Vamos falar sobre os jovens na fé. Como ajudar um jovem a se tornar um pai ou uma mãe espiritual. Olha, marcas na juventude dos nossos filhos
como que eles podem crescer espiritualmente? Um jovem, de fato, sem falar um jovem espiritual, dependente da sua idade, um jovem de fato, um adolescente. Bom, quando você envolve aquele jovem, dá a ele um sentido, uma missão, ajuda ele a aprender o valor do serviço e o valor da missão de Cristo, você ajuda aquele adolescente a crescer espiritualmente, a se engajar. Aqui na nossa igreja, nós vemos isso acontecendo de geração em geração, quando nós já envolvemos os adolescentes da nossa igreja no cuidado, no ambiente de célula, no ensino, no pastoreio, lógico, sempre com supervisão, lógico que sempre adequado. Você não vai deixar um jovem servir ou fazer missões sem uma supervisão, sem uma orientação, porque você pode frustrá-lo e perder um potencial tremendo naquele jovem. Há muito potencial, mas você precisa ajudá-lo quando ele encontrar as crises, os embates, as coisas que ele não sabe resolver, como que ele vai responder para aquelas coisas. Então, um jovem espiritual, ele precisa ser desafiado a servir, ele precisa ser desafiado a crescer. E esse jovem, ele vai ser desafiado à medida que ele vai se envolvendo. Você dá uma tarefa pequena, algo que é simples de ser cumprido, ele responde, você avalia aquela resposta. Dá algo um pouco maior, ajuda ele a participar um pouco mais. E aí você avalia aquela resposta, né? Você pode ir num ambiente de célula, por exemplo, como eu já disse, uma ótima responsabilidade é você pedir para ele trazer um estudo bíblico da célula. Você não vai pedir para ele fazer isso toda semana ainda. Isso é algo que um pai e uma mãe espiritual vai fazer. O compromisso de toda semana estar motivando o grupo, estar zelando pela vida espiritual do grupo, mas um jovem espiritual pode fazer essa parte. E olha, gente, muito cuidado. Às vezes, nessa fase, a gente pensa que a pessoa está pronta, e lógico que não existem sinais totalmente visíveis para que você se assegurar de saber que aquela pessoa é um jovem espiritual, aquela pessoa é um pai espiritual. Você tem que ter esses indícios, mas não é algo que você consegue detectar assim como a nossa idade física. Então, às vezes, você pode se enganar. É importante seguir aquele conselho que a palavra de Deus diz. Quando você está pensando nessa pessoa numa responsabilidade maior para ser um pastor, um líder da igreja, um diácono, um líder de célula, você precisa levar em consideração o conselho de Paulo a Timóteo na carta de 1 Timóteo, falando para que você não se apresse a dar responsabilidades para pessoas novas na fé, seja crianças ou jovens espirituais. Às vezes nós sobrecarregamos demais pessoas que são ainda novas na fé e elas se decepcionam porque elas não conseguem responder à altura das suas expectativas. Ou quando chega uma situação mais complicada, mais difícil, elas não conseguem resolver sozinhas e aí se frustram. Por isso, tome muito cuidado para que você possa, aos pouquinhos, ajudar aquela pessoa a se desenvolver. E que tal um pai, uma mãe na fé? Ele chegou no topo da cadeia, vamos dizer assim. Ele chegou no auge da maturidade cristã. Lógico que nós não atingimos um auge na nossa maturidade cristã. A Bíblia ela vai colocar a estatura espiritual de Cristo Jesus como a nossa meta, em Efésios capítulo 4. E eu acredito que nenhum de vocês que estão me ouvindo, seja pelo rádio, seja pela televisão, eu também não alcancei a estatura espiritual de Cristo Jesus. Há muito o que crescer ainda. Então, eu continuo nesse processo de maturidade. Mas como um pai espiritual, como alguém que já tem filhos na fé, como alguém que já viu pessoas se convertendo, caminhou com elas, cuidou delas, ajudou elas a se tornarem jovens espirituais, outros pais espirituais. Eu tive o privilégio de ver um discípulo meu já discipulando a 4ª geração de discipulado acontecendo. Uma pessoa que eu discipulei, discipulou outra pessoa, que discipulou outra pessoa. É lindo de ver essa multiplicação acontecendo. Agora, o que um pai e uma mãe espiritual precisam para que eles continuem amadurecendo na sua fé? Eu resumiria, principalmente nesse contexto de discipulado, que eles precisam tanto cuidar
quanto serem cuidados. Um pai espiritual ou uma mãe espiritual que decide se aposentar mais cedo, não existe aposentadoria na vida cristã, né, meu amigo? Minha amiga que está me ouvindo. Então, sempre é tempo de cuidar de pessoas. É lógico que em alguns momentos se você precisa tirar um tempo para você cuidar do seu coração, para você ser restaurado em alguma área, que esse seja um momento de oásis, um momento de renovo, de refrigério, mas assim que o Senhor te revigorar, volte ao serviço de cuidar de pessoas. E esse pai e mãe espiritual também precisam ser mentoreados e cuidados. Por isso que esse processo de cuidar e ser cuidado, ele é algo que é constante na vida espiritual de todo crente. Você que está me ouvindo, se você já é alguém maduro na fé, tem alguém cuidando de você? Alguém que você presta contas, no bom sentido? Alguém que sabe como é que está seu coração, como é que está a sua intimidade com Deus, como é que está a sua vida de oração. Isso tudo, gente, é muito importante. Mesmo como um pai ou uma mãe espiritual, você precisa continuar prestando contas. Você precisa continuar confessando os seus pecados. Você precisa continuar colocando com irmãos e irmãs na fé como é que está a sua caminhada com o Senhor. Isso é muito saudável e muito importante. Não esqueça de fazer isso. Bom, vamos adiante. Eu quero rapidamente falar com você sobre algumas ferramentas que nós usamos aqui na PIB de Curitiba para esse processo de crescimento espiritual. Eu acredito que para uma pessoa crescer espiritualmente, você precisa alinhar o conhecimento, que seria essa vértice aqui de um gráfico. Imagine um gráfico onde você vê um crescimento exponencial espiritualmente falando. Você tem uma vértice de baixo, onde você está vendo o conhecimento cristão, o conhecimento das Escrituras, alinhado à experiência cristã. Você precisa alinhar conhecimento com experiência. Se você tiver um só desses dois, você vai crescer, mas você não vai crescer e amadurecer como você deve na sua fé. Você precisa alinhar conhecimento com experiência. Lembre-se, o discipulado, um dos valores do movimento discipular é o discipulado completo, holístico, que envolve a mente, o coração e as mãos. E você precisa alinhar conhecimento com prática. Outra coisa que nós gostamos de usar, outra ferramenta que nós gostamos de usar, e nós chamamos de ciclo do discipulado aqui na PIB de Curitiba, nós gostamos de pensar nesses 3 passos simples do discipulado: alcançar, acolher e aperfeiçoar. Pense que todo cristão, da criança espiritual ao jovem espiritual, ao pai espiritual, ele precisa estar envolvido nesse processo. A criança ela está sendo alcançada e acolhida, mas nesse processo ela já aprende, por meio do exemplo, como alcançar e como acolher. Então, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai reproduzir isso na vida de outra pessoa, do seu relacionamento. E quando a pessoa ela é alcançada e ela é acolhida, ela continua nesse processo de aperfeiçoamento. Agora começando esse ciclo com uma nova pessoa. O jovem espiritual vai estar na mesma dinâmica de alcançar, acolher e aperfeiçoar. E assim também o pai e a mãe espiritual. O marco de que você alcançou alguém para Jesus é a conversão daquela pessoa, é o evangelismo alinhado ao discipulado. O marco de que você acolheu aquela pessoa é quando você introduziu ela na família de Deus por meio do batismo. E o marco de que aquela pessoa está no caminho certo do aperfeiçoamento é quando você ajudou aquela pessoa a começar um novo ciclo de discipulado com alguém. Percebe como é algo contínuo e que deve fazer parte da vida de todo crente, de todo servo de Jesus Cristo, de todo discípulo, discipulador? Bom, nós vamos adiante. Nós temos um outro trecho muito interessante aqui nessa carta. Eu quero chamar a tua atenção aqui a ler comigo o versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gostei, achei muito interessante o título de um dos comentários bíblicos sobre esse tópico, e ele falava: olha, esse é o amor que Deus odeia. Quando você ama o objeto ou a pessoa que desfoca o seu amor de Deus. Então, João ele é enfático em dizer que não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. E algumas observações gerais aqui desse trecho, muito rico, muito importante de você passar com o seu discípulo. Olha, cuidado com os desejos dos olhos, com os desejos da carne, com a soberba da vida. Cuidado para que você possa focar a sua atenção não no que é passageiro, mas no que é eterno, no que vai permanecer. E a palavra-chave que se destaca aqui é desejo. Aqui, cavando um pouquinho com você no significado dessa palavra mundo, aqui nesse contexto, aqui não se refere a você não amar pessoas ou você não amar a natureza. Significa você não se render ao sistema ideológico, filosófico que rege o mundo. Quando ele fala não ame o mundo, não ame a forma que o mundo opera e que é contra os propósitos de Deus muitas vezes. João está chamando os seus irmãos para mudar a sua visão de vida, não apenas as suas preferências, é algo mais profundo quando ele está falando aqui, não ame o mundo. E aí, o que a gente pode aplicar para nós, essa palavra mundo, ela pode significar coisas diferentes para cada um de nós. Porque você pode pensar assim, né? Quais são as coisas que somos tentados a desejar e que não devemos desejar? Essa é uma boa definição para você pensar nessa palavra mundo. Não ame o mundo. O que significa isso? Olha, quais são as coisas que me tentam a querê-las, mas que eu não devo desejá-las, que eu não devo querer possuí-las? Bom, deixa eu dar alguns exemplos que são muito comuns ao nosso contexto, à nossa sociedade, à cultura brasileira. Não ame o materialismo, por exemplo. Não deseje coisas materiais a ponto de você esquecer o seu amor por Deus. Não ame esportes. Não ame o individualismo. Não ame controlar as coisas ao seu redor. Esse é um traço da minha personalidade que eu sempre tenho que cuidar para que eu não queira ser controlador, para que eu não seja, por eu ser muito metódico, muito didático. É sempre um cuidado que eu tenho que ter para que eu não controle coisas e pessoas. Quais são as tentações que você deve dizer não e não desejá-las? Quais são as coisas que para você significa essa palavra mundo? Pense aí, nesse momento. Né? Coloque as suas iniciais e a sua forma de ver nesse espaço em branco aqui desse texto. O que significa isso para você? Reflita com o seu discípulo. O que significa essa palavra mundo para ele? Quais são as coisas que mais o tentam? E você pode pensar sobre essa questão da lealdade aqui no versículo 15, porque vários textos da Bíblia vão dizer que se você ama a um senhor, você vai desprezar o outro. Não tem como amar a dois senhores. Não tem como você ter duas pessoas regendo, ou duas coisas regendo o seu coração ao mesmo tempo. Todo ser humano vai amar algo ou alguém. E essa capacidade, necessidade de amor é algo dado por Deus. Ela não é pecado em si. O desejar não é pecado em si. Isso é algo que Deus colocou em nós. É um sentimento humano. Mas você precisa entender que se você deseja as coisas desse mundo, a sua carne, os seus desejos humanos vão vencer as batalhas do seu coração. Ao passo que se você desejar as coisas de Deus, o seu espírito vão vencer as batalhas do seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Assim disse Jesus, não é? E aqui também essa batalha do coração. Por isso que João está dizendo: deseje as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Elas são opostas. Eu gosto de contar uma ilustração sobre o fazendeiro que tinha 2 cachorros. E certa vez um turista foi visitar aquela fazenda e ele ficava intrigado, porque todo final da tarde o cachorro branco e o cachorro preto, eles lutavam entre si. E uma tarde, o cachorro branco ganhava, outra tarde o cachorro negro ganhava.
E assim, consecutivamente. Ele não conseguia entender a lógica, por que que um dia um ganhava e por que que um dia o outro ganhava. E ele foi perguntar para o fazendeiro: Senhor, o que que acontece aqui nessa fazenda que não é... Os dois cachorros parecem ter a mesma força e eles lutando, cada vez um ganha. O fazendeiro falou: é simples. Aquele que eu alimentar mais, ganha a luta naquele dia. Bom, essa ilustraçãozinha, ela nos mostra como funciona na vida espiritual. Aquela natureza que você alimentar mais naquele dia. Se você alimentar o seu espírito, tenha certeza que as batalhas do seu coração vão ser mais facilmente vencidas. Se você alimentar a sua carne naquele dia, as coisas desse mundo, os desejos pelas coisas que não vêm de Deus, vai ser muito mais difícil de resistir às tentações naquele dia. Portanto, lute pelo Espírito. Portanto, fortaleça o Espírito. E assim você pode vencer as batalhas do seu coração e ter o que o seu coração deseja, como diz Salmo 37, 4, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Esse é o versículo 4. Então, lembre-se lá, passe com seu discípulo aqui, ajuda ele a colocar nomes aqui nesses desejos. É importante nominar, é importante você pensar quais são as coisas que estão me tentando. O que significa desejos da carne? Bom, aqui entra a questão de preguiça, questão de gula, bem contextualizado para esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, né? Desejos dos olhos, consumismo, materialismo, orgulho da vida, são coisas que te enaltecem, que te fazem sentir importante, diploma, dinheiro, dentre outras coisas. Aqui estão alguns exemplos de como você pode dar nomes a esses desejos e lutar contra eles, combatê-los na sua vida. Como que eu luto contra os meus desejos então, pastor Daniel? Você poderia me perguntar. Bom, a resposta bíblica é: renda-se completamente à vontade de Deus. Busque o que Deus quer. Lide com as suas expectativas. Considere-se um peregrino nessa terra. Essa é a melhor forma de você se desvencilhar daquilo que o mundo oferece, não amar o mundo e amar as coisas de Deus. Essa é uma luta diária, meu irmão. E com a graça de Deus, nós vencemos pelo poder dele. E aí, você também precisa... O final aqui do versículo 17, ele nos ajuda a pensar na perspectiva de Deus. Porque, olha só, João ele fala assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você é alguém que gosta de colocar na balança os seus investimentos, se você é alguém que gosta de pensar de forma monetária, vamos colocar assim nessa questão aqui, de decidir entre coisas que são agora, estão chamando a tua atenção, o desejo da carne e todas essas coisas, e algo que é eterno. Se você colocar os dois na balança e eu falasse assim: olha, você tem um investimento que você vai lucrar com ele num período de 20 anos. Você vai ter lá o seu investimento e você vai lucrar com esse investimento nos próximos 20 anos. Mas se você escolher, esse é o investimento A, vamos dizer assim. Se você escolher o investimento B, você vai investir esse montante. Talvez no primeiro momento vai ser sacrificial, porque o investimento é maior, é mais desafiador. Mas você vai ter o rendimento vitalício. Ou melhor, não somente para você, mas imagina que as suas gerações, seus descendentes vão receber os dividendos desse teu investimento. Bom, se você fosse parar para pensar em qual você deveria, gostaria e seria a melhor opção de investir, eu acredito que você concorda comigo que o investimento B, aquele que te dá uma renda vitalícia, e não somente para você, mas abençoa as suas gerações, é o melhor investimento. Essa é uma forma financeira de ilustrar o que João está dizendo aqui. Olha, gente, esses desejos que lutam dentro da gente com tanta voracidade, eles vão passar, o mundo vai passar. As coisas que a gente se apega tanto, como carro, roupa, dinheiro, status, isso tudo passa. Mas a vontade de Deus, o desejo de Deus, as coisas que Deus valoriza, o amor, a paz, os relacionamentos,
o serviço, a santidade, isso permanece para sempre. Então, invista no lugar certo. Permaneça na palavra de Deus. Quero chegar com você no final do capítulo 2. E olha, nós vamos ler aqui do versículo 18 ao versículo 29, porque aqui nós temos uma transição. Final do capítulo 2, começo do capítulo 3 é uma transição muito importante dessa carta. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os anime. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeiro e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Olha, tem muita riqueza aqui nesse texto. Agora, eu quero aplicar algumas fases e alguns trechos específicos para a área do discipulado. Primeiro, quero chamar a tua atenção que aqui nós estamos chegando no terceiro contraste evidente dessa carta de 1 João. Você percebeu já comigo que 1 João do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 6, o contraste que João desenha é entre luz e trevas. Ele está falando sobre temas que eles vão ser linear a toda a carta, mas ele está falando de amor, de verdade, de vida, mas ele está falando nesse contraste entre luz e trevas. De 1 João capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 17, muda-se o contraste. Ele está falando sobre amor e ódio. Ele vai usando esse contraste para trabalhar esses temas que eles são transversais na carta. E agora, do versículo 18 ao 29, ele trabalha o terceiro contraste, que é entre verdade e engano. Percebe como ele trabalhou a questão de falsos profetas, anticristo, como a gente deve permanecer na verdade. Esse é o terceiro contraste. E olha só um resuminho para você que está me ouvindo, para você guardar no seu coração. O que esses três contrastes nos ensinam? Nós, como discípulos de Jesus, precisamos andar na luz, no amor e na verdade. Ande na luz, em amor e em verdade. Coloquei aqui para você também uma frase do Warren Wiersbe, que você pode guardar. Gostei muito dessa reflexão. Ele diz assim: uma pessoa que professa ser cristã, mas não vive em obediência, amor e verdade, está vivendo um engano ou é um enganador. Muito profunda essa frase. Portanto, lembre que 1 João ele vai mostrar as evidências do seu novo nascimento em Jesus. E as evidências desse novo nascimento em Jesus estão em uma vida de obediência, porque Deus é luz, uma vida de amor, porque Deus é amor, e uma vida em verdade, porque Deus é a mais pura verdade que existe. Portanto, assim vive um discípulo de Jesus. Vamos seguir adiante, porque versículo 18 a 29, eles trazem algumas
dicas práticas para tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, algumas advertências para tempos difíceis como esse tempo de coronavírus. Se você está ouvindo a gravação dessa aula, nós estamos em 2020, nesse ano de quarentena tão desafiador. E aqui João, ele traz alguns conselhos para tempos difíceis, como aquele que ele também estava passando no final do primeiro século. E ele diz, olha, cuidado com os falsos mestres. Em momentos de desespero, em momentos de grande angústia, falsos mestres, falsos ensinos se levantam e nós precisamos ficar atentos para discernir a verdade espiritual, a palavra espiritual do engodo espiritual. Portanto, cuidado com os falsos mestres. Ele usa uma palavra forte que só João vai dizer, falando do anticristo, que já está no meio da igreja e que já está ali enganando, se referindo a esses gnósticos, a esses mestres, esses falsos mestres gnósticos. E ele até fala que eles saíram do meio da igreja porque não faziam parte da igreja. É isso que ele vai tratar ali nesse trecho. Outra coisa que João vai falar, cresça na fé. Ele vai falar que, por mais que ele esteja escrevendo para aquela igreja, para relembrar coisas importantes, eles não precisam de João para ensinar essas coisas, já que eles têm o Espírito Santo de Deus dentro deles. Isso não quer dizer de uma independência na fé cristã, que você pode crescer sozinho. Não é isso que João quis dizer. Nós crescemos numa interdependência um do outro. Mas ele está incentivando aqueles cristãos genuínos a crescerem na sua fé. Continuem a crescer no Espírito Santo de Deus. Outra coisa que ele vai incentivar, permaneça e persevere. Ele vai falar sobre permanecer e perseverar na sua fé em tempos difíceis. Está difícil, meu irmão? Por causa de lutas de saúde, financeira, emocionais, familiares. Tem um texto de 1 João, capítulo 5, que vai dizer que nós precisamos ficar firmes na nossa fé e resistir ao diabo, porque os nossos irmãos ao redor do mundo estão passando pelas mesmas aflições. Esse é um texto que me consola, porque me mostra que eu não estou sozinho nessa batalha. E por mais que o inimigo tente me encurralar e me fazer pensar que eu estou sozinho, eu não estou. Pessoas estão passando por essas dificuldades e eu preciso permanecer, eu preciso perseverar. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Que você permaneça e persevere, sempre com os olhos fixos na esperança final. Ou como diz Hebreus, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tire seus olhos de Jesus. É assim que nós corremos a corrida da fé. Bom, agora nós passamos por uma transição muito importante dentro da carta de 1 João. Nós alcançamos o capítulo 3. E existe uma mudança aqui na ênfase da carta. Eu vou explicar para vocês. Vamos ler o texto para refrescar a nossa memória aqui, antes de meditarmos nesses versículos, que são os versículos finais da aula de hoje. Então, 1 João 3, 1 a 10. Olha o que diz essa carta. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E todo o que pratica o pecado não transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu li aqui errado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele não existe, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando
não viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Bom, João agora está fechando o cerco, como a gente fala, né? E ele está sendo muito enfático aqui em como se evidencia o seu novo nascimento, e fazendo um contraste aqui. O que significa ser um filho de Deus e o que significa ser um filho do diabo. E eu quero mostrar para você que a linguagem no capítulo 1 e capítulo 2 estava mais falando sobre comunhão. Vocês percebem como o tempo todo ele falava que aquele que não anda na luz não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com seu irmão. Aquele que já matou o seu irmão porque perdeu a comunhão. Como pode pessoas do mesmo irmãos na fé brigarem entre si? A gente viu vários exemplos nos primeiros 2 capítulos, onde João está enfatizando a questão da comunhão. Agora a ênfase ela muda para falar sobre a filiação. Capítulo 3, 4 e 5. João vai falar que essa marca do amor, ela não somente é uma marca da sua comunhão com Deus, ela é uma marca que representa a sua filiação. Ela diz quem você é, a sua identidade em Jesus. Quando esse amor de Jesus ele brota e ele é genuíno dentro de você, não por quem você é, não pela sua qualidade de amor, pela sua capacidade, mas por aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, produzindo na sua vida. E assim você evidencia ser filho de Deus. Perceba que os temas transversais eles continuam lá, a linguagem do amor, da luz, da vida, os contrastes vão continuar a existir, o combate às heresias está muito forte aqui, mas muda-se essa ênfase de comunhão para filiação. Olha só, o que eu estava te explicando de forma resumida aqui também por Warren Wiersbe. Nos primeiros 2 capítulos, a ênfase estava na comunhão. Um cristão que está em comunhão com Deus praticará a justiça e amará os irmãos. Mas nos capítulos 3 a 5, a ênfase está na filiação, porque um cristão é nascido de Deus. Ele praticará a justiça e amará os irmãos. Percebe como é a mesma mensagem com 2 tônicas diferentes? No primeiro, você pratica a justiça e ama seus irmãos porque você está em comunhão com Deus. No segundo, você pratica a justiça e ama seus irmãos porque você é filho de Deus. Portanto, essas são verdades preciosas para o discipulado. Ajude o seu discípulo a perceber como prática da justiça, uma vida honesta, uma vida ilibada, uma vida pura, uma vida em amor próximo, em amor genuíno, são marcas tanto da sua comunhão quanto da sua filiação divina. Que coisa linda! Que maravilhoso perceber isso. E nós concluímos aqui essa reflexão de hoje mostrando como a Bíblia o tempo todo, meus irmãos, ela aponta para essa realidade trinitária da palavra de Deus. E olha, eu queria te convidar a você degustar novamente esses 10 versículos. Nós precisamos passar por eles de uma forma até literalmente rápida, ligeiramente rápida, por causa dos 5 capítulos que nós estamos cobrindo nessa série, mas eu queria te convidar a você saborear esses versos preciosos da palavra de Deus. Anota aí, se você está com um papelzinho, ou depois para você olhar isso com calma na sua Bíblia. 3 razões para uma vida dedicada a Deus. Olha só, a primeira razão vai aparecer do versículo 1 ao versículo 3, onde João, quase que imerso por esse amor paterno
do Deus Pai, ele vai nos mostrar que a primeira razão de ter uma vida dedicada a Deus é simplesmente porque Deus Pai te ama. E ele vai falar isso de uma forma linda. Olha, ele começa dizendo: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você já se deu conta nisso? Deus colocou o nome dele sobre você. Deus colocou o nome dele sobre mim. Eu sou filho do Deus Criador de todas as coisas. Gente, isso passa da minha limitação humana de compreender a grandeza disso. Passa da sua também. Mas essa foi a vontade de Deus. Outra coisa que você precisa saborear aqui, nesse trecho da palavra de Deus, é que do versículo 4 ao versículo 8, anota aí, não perca de depois saborear isso por si mesmo, tá? Você vai ver que a segunda razão para uma vida dedicada a Deus é porque Deus Filho morreu por você. Jesus morreu por mim e por você. Por isso podemos dedicar a nossa vida a Ele. E olha só, o versículo 5 vai dizer: e vocês sabem que Ele se manifestou, Jesus Cristo, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. E olha, ele vai falando sobre... O versículo 3 também é riquíssimo. Talvez um dos meus favoritos nesse trecho. E todo o que tem essa esperança de estar com Deus, de ser filho de Deus, da eternidade, nele purifica a si mesmo, assim como Deus é puro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E concluindo a nossa lição de hoje, concluindo a nossa reflexão de hoje, o versículo 9 e 10 vão dar a você a terceira razão para uma vida dedicada a Deus, que é a habitação do Deus Espírito, do Espírito Santo de Deus, em mim e você. Olha só o que diz o versículo 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Que linda a descrição aqui da semente divina que vive em mim e você. Deus colocou o seu Santo Espírito como selo da promessa, como diz Efésios capítulo 1, sobre mim e sobre você. E é com o coração cheio de gratidão, de vermos a riqueza dessa carta para o nosso discipulado, olhando como nós precisamos combater os maus desejos, como nós precisamos crescer na nossa fé, como nós precisamos lutar com as armas de Deus em tempos difíceis como estamos vivendo, como nós precisamos olhar para as riquezas desse texto, comecinho do capítulo 13. Eu te desafio essa semana a você dedicar um tempo ali para revisitar 1 João 3, do 1 a 10, e olhar por você mesmo, saborear esse texto da palavra de Deus. Eu quero encerrar com uma oração. Pedir para que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar todo esse conhecimento da sua palavra em nossas vidas. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque a sua palavra é viva e ela mexe conosco, Deus. E eu peço, Deus, para cada ouvinte, para cada telespectador, cada pessoa que está nos acompanhando nas mídias sociais, Deus, que o Senhor ajude eles a crescerem na sua fé, a amadurecerem, a passarem de crianças espirituais a jovens, de jovens a adultos, pais e mães espirituais, e que eles possam tanto cuidar quanto serem cuidados, Pai, na sua família cristã. Senhor Jesus, ajuda-nos a não amar o mundo e as coisas que há no mundo, mas que possamos desejar o Senhor de todo o nosso coração e a cada dia querer um relacionamento intenso, vivo e transformador com o Senhor. Senhor Jesus, eu também peço que o Senhor nos ajude a identificar os sinais do nosso tempo e a perseverarmos, a progredirmos, a resistirmos, a avançarmos na nossa fé. E Deus, guarda o nosso coração das heresias, das falsas doutrinas, dos desvios. Senhor Jesus, por último, eu peço que o Senhor nos ajude a continuarmos crescendo numa vida dedicada a Ti, por causa do Teu amor, por causa do sacrifício do Seu Filho,
e por causa da habitação do seu Espírito. Essa é a minha oração. Louvado seja o seu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.